Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando na tarde desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Agora é nossa hora de bater um papo e pensarmos juntos cada dia em um assunto diferente. E olha só, o momento da separação de um casal é muitas vezes um período difícil e repleto de dúvidas sobre o futuro. Quando se tem filhos, então, nem se fala. Muitos casais que estão se divorciando ficam receosos quanto ao relacionamento com as crianças depois da separação. Por isso, hoje o tema aqui no Band Mulher é a guarda compartilhada. Você sabe o que diz a lei? E na prática, como é que funciona? Vamos falar sobre isso? Hoje aqui no estúdio a gente recebe a advogada Michele Leão. Tudo bem, Michele? Bem-vinda. Obrigada. A psicóloga Patrícia Caldeira também está aqui com a gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. E a também advogada Thaís Oliveira, que hoje divide a guarda compartilhada dos filhos. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Bem-vinda. Também advogada. Estamos bem assessoradas hoje aqui com duas advogadas. Bom, primeiro gostaria que a gente começasse explicando um pouco sobre o que é a guarda compartilhada, o que diz a guarda compartilhada. Bem, a guarda compartilhada no Brasil é um modo de boa convivência entre os pais e os filhos, né? Diante do rompimento daquele relacionamento. É a melhor forma de guarda que se tem notícia hoje, porque antigamente utilizavam-se muito as guardas unilateral. Sim. A guarda unilateral. Também a guarda alternada. Tinha muita aplicação no direito brasileiro. Hoje, em 2014, veio a lei que regulamentou a guarda compartilhada de modo muito incisivo, trazendo benefícios psicológicos para a criança. A criança, ela vive no meio daquele conflito conjugal, né? E os pais, eles devem se adequar de modo a oferecer maiores benefícios para os filhos, principalmente benefícios psicológicos. A guarda compartilhada, os pais permanecem com suas obrigações, com seus direitos também. Sim. Ele acompanha a tarefa de escola, atendimento médico. É dividir as responsabilidades, 50-50, né? Isso. Como se não tivesse havido esse rompimento conjugal. Porque o que a gente precisa entender é que o rompimento do relacionamento conjugal, ele não deve atingir de forma direta as crianças. Então, os adultos devem vir... O foco tem que ser na criança, né? Na saúde mental, principalmente, dessa criança. Então, antes de 2014, a guarda compartilhada era uma possibilidade no Brasil e, a partir de 2014, ela passa a ser regra. Não, ela já existia antes de 2014. Só que, em 2014, com o advento dessa lei, ela foi implementada, a guarda compartilhada, de modo prioritário. Porque a gente tem que entender que antigamente, na verdade, antes da Constituição Federal de 88, havia, no momento do rompimento da relação conjugal, uma preocupação muito grande com a questão patrimonial. Após a Constituição de 88, passou-se a ter uma preocupação maior com relação das pessoas, dos afetos. Sim. Entendeu? Então, antes era só dinheiro e depois passou a ser... Passou a ser mais humano, mais humanizado, vamos dizer assim. Agora eu quero saber de você, Thaís. Há quanto tempo você está separada? 4 anos. 4 anos? Isso. E você, desde o princípio, vocês dois decidiram pela guarda compartilhada. Como é que foi o seu processo? A gente, da primeira semana de divórcio, a gente já implementou. Ele pega nas terças e quintas, as crianças dormem. E a nossa pequena era muito pequenininha, era 3 anos, veio todo aquele medo, meu Deus, como vai ser? Será que ele vai cuidar direito? E aí eu ia junto e ajudava na tarefa, depois comecei a dar espaço para ele exercer a paternidade dele. Sim, exato. E hoje é super tranquilo. A gente tem uma experiência muito positiva, ele pega terça e quinta e finais de semana alternados. Faz atividade... se leva para médico e ainda fala, ele teve um probleminha aqui, mas eu levo para o médico, pode ficar tranquila, vai sair um pouquinho. Que bom! Porque a maternidade, ela sobrecarrega a mulher. Com certeza. E ele exerceu, depois do divórcio, essa paternidade dele ficou muito mais aflorada, essa responsabilidade. Legal.
porque eu acabei também dando mais espaço, né? Dizendo assim, eu não sufocava, só eu que sei fazer, só do meu jeito tá certo. Hoje as crianças têm qual idade? 7 e 9 anos. 7 e 9 anos. E vivem bem, assim, nesse esquema de guarda compartilhada. A mais nova ainda, se dia de terça ele não for buscar por qualquer motivo, ela diz, meu pai, mas hoje é terça. Hoje é seu dia. É seu dia. Mas minha filha, eu tive um problema no trabalho, eu vou sair mais tarde. Não, meu pai, é seu dia. Eu já organizei com sua mãe. Aí ela cobra. O mais velho, aí vem aqueles questionamentos. Mas, pô, será que as crianças se adaptam bem? Se é positivo para elas? No começo teve, sim, aquela coisa... Poxa, mas eu queria meu pai e minha mãe juntos. Claro. Do mais velho. A vontade mesmo é essa. E né? aí, mas a conversa foi muito franca. Eu acho que, assim, a gente teve um diálogo aberto com eles. Isso possibilitou ver essa nova realidade, 2 lares, harmonia. A gente conversa muito. Porque muitos dos problemas originados pela guarda, né? É a falta de maturidade emocional dos pais que rompem. Isso que a gente vai falar. Patrícia, a Thaís falou de coisas super importantes. Primeiro, sobre adaptação, né, que é um processo importante. Diálogo também, que é algo essencial, importantíssimo para que essa guarda compartilhada seja saudável para toda a família. Né? Que a gente está falando aqui também sobre priorizar as crianças, mas a gente tem que lembrar que são 2 pessoas adultas também que estão mexendo com seus sentimentos, que estão passando por um processo super difícil, que é um processo de separação. Não é fácil, né? Então, primeiro vamos falar sobre adaptação. Como é que os pais devem fazer para que essa adaptação funcione bem? Então, é tão interessante isso porque quando você tem a quebra pelo divórcio, se exige que tudo flua muito naturalmente. De que a divisão das tarefas seja igual, equilibrada. Só que a gente precisa pensar que antes do divórcio havia um casamento. Se isso não acontecia no casamento, como é que vai acontecer de maneira natural no divórcio? Exato. Thaís falou que ela tomava mais à frente nas coisas durante o casamento. Como é que se pode exigir que o marido dela, agora ex-marido, comece a tomar a frente? Então, esse processo de adaptação depende muito de como a relação conjugal foi construída. Sim. Para todo mundo. Porque quando a gente se casa, o casamento não é formado só por 2 pessoas. Se fosse só por 2 pessoas, estava tudo tranquilo. Mas quando você se casa, você leva a sua família junto e a outra pessoa leva a família junto também. E é muita gente. É muita gente. É muita gente para organizar. É muita gente para organizar. E aí, às vezes, essa organização ainda não aconteceu e os filhos chegam. E você precisa mais uma vez sentar para tentar organizar o que não foi organizado antes e agora com essas novas demandas. Então, o processo de adaptação, ele depende muito de como essa conjugalidade foi construída. Sim, entendi. E o divórcio também, se ele vai ser, a gente chama de divórcio construtivo ou destrutivo, depende desse processo do casamento. As crianças, elas tendem a se adaptar muito mais facilmente a qualquer tipo de mudança do que os adolescentes. Às vezes, a gente se equivoca um pouco, protegendo muito as crianças desse processo de divórcio e deixando os adolescentes mais por conta deles próprios. Mas eles precisam, muitas vezes, de um olhar melhor, maior, mais atento, porque eles já estão passando por tantas outras mudanças, né? E são tantas mudanças, sabe, Pamela? Mudanças físicas, mudanças de papel e tudo mais. Mais uma mudança pode ser catastrófica para aquele adolescente. E a criança, ela se adapta mais facilmente, né? Michele, precisa os pais estarem de acordo para que a guarda seja compartilhada? Na verdade, sim. A guarda compartilhada, ela deve levar em consideração que as crianças e os adolescentes ainda não estão com o psicológico completamente formados. Então, seria a melhor forma de mantê-los dentro daquele contexto que eles viviam anteriormente, falando como a doutora está falando. Viver dentro daquela situação familiar de afeto. Há um rompimento do casal, né, que estão ali psicologicamente formados, amadurecidos e que, portanto, devem trabalhar no sentido de proteger o psicológico dos filhos. E, nesse momento, é que se opta pela guarda compartilhada. Mas, para que a guarda seja compartilhada,
Para que haja uma manutenção da guarda compartilhada de modo saudável, os pais eles devem estar de acordo ou devem oferecer a possibilidade psicológica, né, um ambiente saudável, e o juiz ele precisa perceber isso nessa escolha da guarda compartilhada. A opinião da criança é levada em consideração? É também levado em consideração, e o ambiente que os pais podem proporcionar aos filhos, né? Um ambiente de convivência saudável de ambas as partes. Agora, se um dos pais disserem assim, se o juiz perceber que ambos possuem a possibilidade de manutenção da guarda compartilhada, e se um dos pais disser que não está interessado na guarda compartilhada, aí sim o juiz direciona a guarda para um dos pais. Também em questão de conflito, existe um conflito ali onde os pais eles não conseguem se entender de forma nenhuma, absolutamente inviável a guarda compartilhada nesse sentido, ainda que haja uma imposição do Poder Judiciário com relação a isso, pode causar uma destruição da formação do psicológico da criança nesse sentido. Tanto é que o judiciário ele encaminha para um acompanhamento psicológico nesses casos, para que os pais entrem num consenso, para que haja proteção, porque hoje a gente trabalha no sentido de proteger a criança, o psicológico da criança. Temos na Constituição Federal um artigo que trata do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E desse princípio deriva o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, é por esse motivo que, vislumbrando o melhor interesse da formação psicológica, é que se opta pela guarda compartilhada. Muitas vezes a guarda compartilhada está associada a um divórcio, como a Patrícia falou, divórcio destrutivo, quando há muito conflito entre o casal, eles não conseguem chegar em comum acordo. Então vamos compartilhar a guarda, porque aí fica tudo igual, responsabilidades divididas e não tem negócio. Não, na verdade, desculpe interromper, claro. Na verdade é justamente o contrário. É? É o divórcio construtivo. Com a guarda compartilhada? O divórcio construtivo é que dá a maior possibilidade da guarda compartilhada, que é o divórcio onde as partes estão de acordo com relação à criação dos filhos. Quando o divórcio é destrutivo, como bem disse a doutora, a guarda ou é alternada, ou ela é única, exclusiva, uma guarda unilateral. Guarda alternada e guarda compartilhada, qual é a diferença? A diferença é que na guarda compartilhada, ambos eles detêm ali a possibilidade de convivência diária com os filhos, de diligência com relação às tarefas dos filhos. E a guarda alternada, na verdade, muito confundida por alguns como guarda compartilhada, que na verdade tem características próprias à guarda alternada, porque ela é uma guarda exclusiva dentro de determinado período, alternando-se ao outro genitor, ao outro pai ou mãe, em outro período. Pode Por ficar... exemplo, uma semana com um com e uma semana com o outro, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. Mas as pessoas, elas realmente costumam confundir. Mas a guarda compartilhada é justamente... Então, eu estava entendendo tudo ao contrário. Exatamente. É justamente nesse divórcio mais construtivo, quando ambas as partes entram ali em comum acordo, como foi o caso da Thaís. Inclusive, Pamela, o que Michele falou da necessidade do apoio psicológico, nós temos hoje terapia de divórcio. Da mesma forma que a gente tem terapia de casal, temos terapia de divórcio. São casais que procuram apoio psicológico para conseguir se divorciar. Eles já decidiram que querem se divorciar, mas eles não sabem como fazer isso. Como manejar essa decisão perante os filhos, quando os filhos existem, e perante as suas famílias de origem e tudo mais. Então, a terapia do divórcio já é uma realidade para que, juntamente com esses advogados, se existirem também, os psicólogos possam auxiliar essas famílias a ter um divórcio mais funcional, mais saudável. Thaís, como é que foi esse momento de você contar para suas crianças que, agora você vai ficar dia de terça e quinta com seu pai, de segunda e quarta comigo? Como é que foi esse momento? Quando a gente decidiu que ia fazer o nosso divórcio, a gente parou um tempo, eu ainda fiquei em casa durante 4 meses, a gente foi conversando com eles. A nossa vida agora vai ser melhor. Vocês dois em casa? Em casa. Sim. A gente separados, mas ainda morando juntos. Morando juntos. E fomos conversando com eles de que a nossa realidade iria mudar. Mas aquela mudança era uma mudança muito benéfica. Porque eles iriam ter 2 casas, que a nossa família ia crescer, que a gente amava eles muito. E que a nossa realidade, na verdade, a mudança que ia acontecer iria ser positiva na vida deles. Sim.
Tanto que eu ficava brincando de mudar as coisas do quarto. Para ele sentir que a mudança, na verdade, é uma coisa boa, não era uma coisa ruim. E aí, quando chegou o dia de a gente mudar e levar na terça-feira, e eu não vou ver meu pai hoje? Claro que você vai ver seu pai hoje. A gente vai lá na casa dele agora para você ver, mas a gente volta e dorme aqui na casa da mamãe. O que é que você acha? Aí foi, viu, brincou e depois voltou. Eu sei que muitos casais não conseguem fazer isso. Porque o Vocês divórcio... moram próximos? Morávamos próximos. Também facilitou, né, esse processo. Exatamente. E agora também moramos próximos, para deixar mais fácil ainda. Porque eles estão crescendo, então a necessidade da gente é muito grande. O nosso mais velho, com 9 anos, entrando na pré-adolescência. Então, ele está sempre requisitando, a nossa menina também. Então, a gente optou por estar morando perto, para um auxiliar o outro. Legal. Mas eu sei que isso não acontece na maioria dos casos. Você é exceção. Não, eu trabalhei no balcão de justiça e a gente via muito dos casos que acontecem e que eles não conseguiam administrar essa guarda compartilhada por causa, na verdade, dos rancores do divórcio. Não era por conta da criança que não superava, não se adaptava, porque eles se adaptam muito fácil, né? Basta eles saberem que estão sendo amados, que aquele amor por eles existe, que, na verdade, os pais agora são só amigos. Sim. Mas são rancores que acontecem na hora do divórcio. Eu não vou deixar o outro. Geralmente era a frase que eu ouvia. Mas você está fazendo pelo seu filho, é o melhor para a criança. Nesse momento você tem que abandonar o seu eu e olhar para a criança, porque aqui a prioridade não é ele, a gente sempre questionava. Mas ele já não fazia como é pai. Mas tente ver, tente dar uma oportunidade, porque os medos acontecem. Eu também senti medo. Imagine, minha pequena com 2 anos... E, poxa, será que vai saber trocar fralda? Será que vai saber administrar? Só que quando você vai dando espaço, o outro também mostra que ele é capaz. E que, na verdade, as suas verdades como maternas não são tão verdades assim. Que tudo não são absolutas, não é? Você começa a se questionar, peraí, dá para fazer de outro modo? E não é ruim, não. E aí, a dinâmica, eu acho que fica muito melhor. E, assim... Como a doutora falou aqui, realmente eu recomendo para a maioria... A terapia do divórcio? Exatamente. Agora, eu queria saber, Michele, da questão... a Thaís falou que eles moram próximos, mas, por exemplo, pais que moram em cidades separadas, diferentes, como é que funciona a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, como eu falei anteriormente, ela busca atender o melhor interesse da criança. Então, a cidade que a criança já está adaptada, que ela tem aquele convívio de amizades, convívio naquele colégio que ela estuda, a preferência é para atender o melhor interesse dessas crianças. Então, isso é levado em consideração sempre. E no caso de pensão alimentícia, como é que fica? Na verdade, a pensão alimentícia na guarda compartilhada, a guarda compartilhada é um tipo de guarda que é como se o casal não tivesse se separado. Houve o rompimento do vínculo conjugal, mas as responsabilidades e os cuidados, elas permanecem da mesma forma. O que antes era atribuição de um, permanece. É uma guarda muito benéfica para o filho. É como se o filho não tivesse saído daquele relacionamento afetuoso e amoroso que antes dava causa ao casamento, entendeu? Inclusive, eu estava conversando com a doutora ali fora que nos países europeus, não é o caso do Brasil, adota-se também um tipo de guarda que chama nidação ou aninhamento, que é um tipo de guarda muito interessante, onde a criança não precisa sair de dentro do seu ambiente familiar. A casa em que eles habitavam, na constância do casamento ou união dos pais, permanece uma casa montada, a criança permanece e o adolescente permanece morando, habitando naquele lugar. Os pais que se separaram, cada um monta o seu cenário de convivência, que seria uma casa para um, uma casa para outro, e eles vão alternando essa convivência. Só precisa ter dinheiro para você manter. Só precisa ter dinheiro, vamos ter 3 casas. A casa da criança, que é a ex-casa do casal. Exatamente. E cada uma com seu É um tipo
de guarda fantástico. Agora, com relação à questão financeira, é muito difícil de você manter um tipo de guarda. Vamos voltar para o Brasil, para a realidade. No Brasil, a realidade mais próxima que tem dessa questão da guarda de aninhamento e de nidação seria a guarda compartilhada, porque os filhos, eles não permanecem na mesma residência, mas eles permanecem no mesmo ar de afeto que antes dava causa ao relacionamento conjugal. O nosso judiciário entende que é possível, sim, a pensão alimentícia na guarda compartilhada, para aquele que detém mais o tempo com a criança. Por exemplo, lá acontece a divisão, um paga isso, outro paga aquilo, mas tem a alimentação do local onde ele passa mais tempo, o vestuário e tal. Então, é possível regular a pensão nesse caso, na guarda compartilhada, e a gente não fez, a gente faz dessa forma como a doutora explicou, bem tranquilo, mas na nossa realidade aqui, geralmente estabelecer uma pensão e a guarda compartilhada. Entendi. Então, essa pensão vai se adequar a esse modelo de guarda compartilhada, né? Exatamente. Se a criança fica mais tempo em um lugar do que o outro, com um pai do que o outro. Exatamente. Então, essa pensão se adapta a essa... Ela pode ser aplicada, mas ela... No momento da guarda compartilhada, quando há um bom relacionamento, como existe com relação a ela que passou por essa questão, quando há um bom relacionamento, pouco se discute com relação à pensão. No caso dela, a gente percebe que é uma guarda compartilhada, que a criança dorme às vezes na casa da mãe, dorme às vezes na casa do pai. É uma guarda que está ali compartilhada de modo muito benéfico para as crianças. Mas com relação à guarda compartilhada, nesse modelo de... Fica tanto com um como com o outro, pouco se discute a respeito da pensão. A discussão, ela gera mais em torno quando a guarda é ou única, exclusiva, que é unilateral, ou alternada, que é esse período na casa do pai, período na casa da mãe, responsabilidades do pai, responsabilidades da mãe. Entendi. Patrícia, muitos pais ficam receosos nesse processo de separação, quando, no caso de guarda compartilhada, de ter duas casas, um dia, porque a diferença, assim, na maioria dos casos acontece de um dia para o outro, como acontece aqui na Thaís, dias de terça e quinta está em uma casa, de segunda e quarta em outra, e final de semana alternados. Que a criança perca um pouco desse referencial de que aqui é minha casa, aqui eu tenho as minhas coisas, não, mas essas coisas estão na casa da minha mãe. Sabe, eu já acompanhei alguns casos, por exemplo, que a criança anda, de fato, com uma mochila grande, levando para todos os lados, tudo que ela vai precisar, os seus brinquedos prediletos, os seus livros. Então, como é que funciona isso? Na verdade, é importante a gente perceber que cada família tem uma dinâmica diferente e vai conduzir a guarda compartilhada também de uma maneira diferente. Se esses pais conseguem explicar para essa criança sobre o divórcio, como Thaís disse, que os pais se separaram enquanto casal, né? Mas que a relação deles, de pai e filho, ou de mãe e filha, vai permanecer, é possível, inclusive, dependendo da idade dos filhos, que esses filhos participem dessa negociação. Olha, eu prefiro passar 3 dias seguidos com você e passar os outros dias com o meu pai ou com a minha mãe. Se isso não é possível, essa criança, esse adolescente, ele vai demorar um tempo maior para se adaptar, né? Muito provavelmente, mas não é uma coisa impossível. Essa referência de casa, ela é muito singular. Às vezes você passa a semana inteira dentro do mesmo lugar e não se sente em casa. Porque as regras você não entende, você não concorda, principalmente adolescente, né, que questiona um pouco mais. Então, essas crianças que ficam com a mochila nas costas, como você disse, ou adolescentes, não necessariamente isso é um problema. Dependendo de como elas têm suporte, elas vão se adaptando a isso. A gente sabe que tem famílias que vivem com mochila nas costas. Porque não tem casa, né? Não tem um lugar. Ficam viajando, vão para outros lugares o tempo inteiro. Você tem os ciganos, por exemplo, quem é de circo, pessoas que estão em situação de rua também. E aí você vai criando a sua referência de casa. E essa criança, esse adolescente, também vai criando a sua referência de casa. A gente não pode achar que, por conta de uma determinação como essa de dias, que necessariamente vamos ter um problema de desenvolvimento ou de pertencimento dessa criança e do adolescente. A base, aquilo que se constrói
ao redor dessa criança, nesse processo de separação, é muito importante, É muito não importante. Toda essa assessoria que essa Exatamente, criança precisa. assessoria que esses pais precisam também, né? Por parte dos familiares, por parte dos amigos, porque existe uma cobrança de todo mundo. Existe uma cobrança de que a adaptação seja automática, de que esse processo não seja lento. Então, os pais, eles muitas vezes se sentem muito cobrados. E as crianças acabam sofrendo em relação a isso também, né? Muito bem, ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho hoje, Band Mulher falando sobre guarda compartilhada. Não saia daí.